no âmbito do exercício. Por que começou a ser feita a suplementação de glutamina? Se a gente já produz glutamina, se a glutamina é o aminoácido mais abundante no plasma, em teoria não justificaria a suplementação. Alguns estudos, já são dados bem antigos, eles começaram a observar que era comum pós-exercício, principalmente provas de longa duração, pós-maratona, ultramaratona, ou atletas que perdiam peso para a luta, era muito comum pós-exercício, pós-competição, os atletas apresentarem infecção do trato respiratório superior. É extremamente comum. Uma maior incidência de infecção do trato respiratório superior pode estar correlacionada com uma supressão na resposta imunológica, tornando a imunidade da pessoa agudamente mais frágil, talvez pelo desgaste maior da prova, fazendo com que ela tivesse uma maior infecção do trato respiratório superior. E daí alguns estudos começaram a ver que em alguns exercícios a gente tinha queda de glutamina pós-exercício. Daí começaram a fazer essa associação. Se é comum pós-exercício, exercícios extenuantes, né, uma prova propriamente dita, os atletas terem infecção do trato respiratório superior, que é um indicativo de baixa na função imunológica. E a gente observa também em alguns cenários que no pós-exercício extenuante a glutamina cai no plasma, eles começaram a associar que essa maior incidência de infecção de trato respiratório superior seria ocasionada pela baixa da imunidade ou ocasionada pela queda de glutamina causado pelo exercício. Então, nesse cenário, suplementar glutamina poderia ter lógica para evitar essa queda mais significativa de glutamina no plasma, evitando assim esse prejuízo na resposta imunológica. Então, foi a partir daí que os estudos começaram a usar mais glutamina no âmbito esportivo. Quanto de glutamina no plasma já começa a preocupar? Quanto de glutamina no plasma já começa a talvez prejudicar a resposta imunológica? Concentração padrão de glutamina no plasma, pessoal, em torno de 500 a 700 micromols por litro. Varia, mas essa é uma média. Tem alguns estudos que postulam que se a concentração plasmática está abaixo de 400 micromols por litro, a gente já pode começar a ter um comprometimento de resposta imunológica. Tem alguns dados que falam que seria necessária uma queda de glutamina no plasma abaixo de 300 micromols por litro para a resposta imunológica ser mais comprometida. Em pacientes com câncer, por exemplo, já é visto em alguns estudos concentrações plasmáticas de glutamina abaixo de 300 micromols por litro. Então, nesse cenário, não necessariamente suplementação de glutamina, mas talvez uma maior oferta proteica, talvez pudesse ter mais lógica. Então, o que a gente tem que observar? Será que o exercício realmente causa uma queda tão grande de glutamina assim no plasma, a ponto dessa glutamina ficar abaixo de 400 ou talvez abaixo de 300 micromols por litro, o que já seria um indicativo que a resposta imunológica poderia ser afetada? É um indicativo, porque aqui eu estou medindo glutamina no plasma, não tecidual, tá? E tem vários estudos que analisam isso. Analisam a concentração de glutamina pré e pós-exercício para ver se tem alguma diferença, se cai, o quanto cai, se tem uma relevância significativa ou não. Essa tabelinha, pessoal, é extraída de um outro estudo que eu vou mostrar depois para vocês, mas fica mais fácil para vocês analisarem. Eles analisaram a concentração de glutamina pré e pós-exercício para ver o quanto cair, se realmente cair. Lembrando, valor abaixo de 400 micromols por litro já chama atenção, abaixo de 300 micromols por litro, em teoria, já é relativamente preocupante, pelo menos de forma aguda, tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, nesse primeiro cenário, concentração pré-exercício 557, logo após caiu para 470, 2 horas depois foi para 391, então abaixo de 400, já chama talvez um pouco a atenção, mas depois já subiu de novo, para 482. Então, nenhuma alteração significativa. 225 minutos de ciclismo. Então não é nada tão curto assim. Nesse outro estudo, ó, pré-1538, pós-666, até subiu. Tem estudo que mostra aumento de glutamina no plasma pós-exercício por uma maior liberação da glutamina do tecido muscular para o plasma, tá? Então tem estudo que vê isso sim. Olha esse outro terceiro estudo, glutamina pré-555, pós-699, então também não ficou abaixo de 400. Aqui de novo, ó, baixou, mas não ficou tão baixa. Aqui subiu um pouco, baixou, mas baixou pouca coisa. Aumentou um pouquinho, várias análises do mesmo estudo. Aqui subiu, aqui caiu bem, ó. Né? Se a gente analisar o valor absoluto, 318 micromols por litro. É um valor que já chama um pouco mais de atenção. Qual que era o valor prévio? 468. Então talvez elas já tivessem inicialmente um valor de glutamina um pouco mais baixo. Qual foi o exercício que ocasionou isso? Ultratriato. Então já é algo bem mais extenuante. Aqui eles viram uma queda de glutamina chegando a valores de 328 micromols por litro depois de 11 dias fazendo um treino semelhante a um HIIT. Aqui caiu bem, ó, foi de 630 para 328. Aqui também caiu, ó, 468 para 318, novamente no triatlo. Nessa maratona caiu, mas ficou acima de 400. E aqui também, ó, caiu um pouco nesse primeiro, mas ficou acima de 400. E aqui caiu também.
Então, se a gente já pega para analisar só esse compilado de estudos, a gente vê que geralmente, quando cai glutamina no plasma, não cai tanto a ponto de justificar a suplementação. Ok, caiu em vários estudos, mas ainda ficou em bons valores. Os poucos estudos que viram uma queda mais expressiva de glutamina no plasma, principalmente em esportes bem extenuantes, em especial ultra triatlo. Talvez nesse cenário a gente possa levar em consideração, mas no padrão não teve uma alteração muito significativa. Tá? Então, quando a gente já para analisar a questão mecanicista, partindo do pressuposto que a lógica de suplementar glutamina para a imunidade ou até mesmo para a questão intestinal seria o fato do exercício causar uma maior depressão dessa glutamina, já não tem tanta lógica, porque como nós vimos, o exercício costuma não alterar tanto assim. Quando altera é pouco, talvez um cenário muito extremo altere um pouquinho mais, mas mesmo assim são poucos dados. Esse estudo foi interessante, porque ele foi feito aqui no Brasil, inclusive, porque ele quis analisar essas questões, glutamina no plasma e desfecho, para ver se realmente impactava na questão de infecção do trato respiratório superior ou não. Porque glutamina plasmática é um marcador. Ela estar mais alta ou mais alta não necessariamente vai refletir em questão de desfecho. Nesse estudo, os participantes pegaram atletas de luta, 23 atletas de luta que estavam se preparando para uma competição, então estudo real, não foi algo específico para o estudo. Fizeram acompanhamento desses lutadores 21 dias antes da luta e 5 dias depois da competição. Ficaram nesse período usando 21 gramas de glutamina por dia, 3 doses de 7 gramas, e o outro grupo usou albumina, 26 gramas de albumina por dia durante 10 dias só, 5 antes da luta, 5 pós-luta. Usaram a albumina aqui principalmente para ter uma maior equivalência proteica. Esses lutadores, em média, perderam nesse período de 3 semanas, mais ou menos 5,7 kg. Não é uma perda tão grande para um lutador, mas é já expressiva para o padrão, né? Só para vocês terem noção da dieta, pessoal. Eles começaram aqui nesse período de análise consumindo 43 quilocalorias por quilo. Para uma pessoa de 80 quilos, 3.440, que para um lutador de 80 quilos, com certeza já é déficit. Depois baixaram para 22 quilocalorias por quilo, que dava 1.760 para uma pessoa de 80 quilos. Depois para 13 quilocalorias por quilo, e no final, ali antecedendo a luta, eles já estavam consumindo 6 quilocalorias por quilo, dando 540 quilocalorias para a questão de bater o peso. Então esse estudo é interessante porque, primeiro, foi feito com atletas de luta, que a gente sabe que é um exercício bem extenuante, e pelo próprio contexto. Atletas de luta se preparando para a competição, precisando perder peso, sendo submetidos a restrições maiores, e em teoria nesse cenário de exercício de intensidade alta, restrição talvez maior, eu pudesse vir a ter uma maior depressão de glutamina. Porque os estudos mostram que a dieta também pode impactar. Tem estudo que mostra que dieta cetogênica, muito baixa em carbo, às vezes causa uma leve queda de glutamina no plasma também. Então talvez esse cenário seria o ideal para a glutamina cair bem, porque exercício extenuante, eles continuaram treinando, fizeram a competição, restrição da dieta, perderam peso. Então talvez aqui foi um dos mais interessantes que analisou um cenário mais completo. Resultado aqui do estudo, pessoal. Primeiro, análise de glutamina no plasma, tá? Olhem que a glutamina plasmática, mesmo no placebo, apesar de ter caído, não ficou muito baixa. Estava lá no início em 791, eu falei que o padrão é 500 a 700, mas tem uma certa variação. E 5 dias após a luta estava em 741, então alteração insignificante. Na glutamina já estava um pouco mais alta antes da suplementação e com a suplementação aumentou mais um pouquinho, mas também nada muito significante. No controle, que não fazia essa intervenção, até um pouco mais alto. Então, mesmo nesse cenário extremo, perda de peso, restrição da dieta, exercício, competição de luta, a glutamina praticamente não oscilou no plasma, já justificando a não necessidade da suplementação. Analisaram função de neutrófilos e monócitos através de análise in vitro, também não viram diferença significativa, e analisaram o desfecho, que é o principal. Será que a glutamina vai ter diminuído a incidência de infecção do trato respiratório superior? Não viram diferença. Os atletas, tanto do placebo como da glutamina, tiveram incidência de infecção do trato respiratório superior de forma semelhante. Então esse aqui estudo foi bem legal porque ele viu a questão prática mesmo. Atletas perdendo peso, uma dieta restrita e mesmo assim, com uma dose boa de glutamina de 21 gramas, não viu impacto não só nos marcadores, mas impacto em desfecho clínico. Esse estudo já mais antiguinho, pessoal, ele é basicamente o resumo, foi a partir desse estudo que foi feita a tabelinha aqui que eu mostrei para vocês antes. Então esse estudo ele quis analisar justamente isso, a alteração que a gente tinha de glutamina pré e pós exercício para ver se justifica.
Realmente, glutamina pós-exercício cai muito, a gente vê um link direto entre essa queda de glutamina pós-exercício com maior incidência de infecção do trato respiratório superior, justificando a suplementação. Mas ele não viu essa relação, ó, pessoal. Eles viram, isso aqui já é bem padrão, ó, onde a gente tem uma queda maior de glutamina, principalmente isso aqui, ó, após queimaduras. Pacientes queimados, principalmente aqueles pacientes com 30% da superfície corporal total queimada, é algo muito expressivo, tinham concentrações médias de glutamina caindo de 490 para 200 micromols por litro. Aqui sim, já é bem preocupante. Por isso que uma intervenção, às vezes, a nível hospitalar para paciente queimado, tem glutamina ali também. Tá? Então é diferente do contexto aqui para o atleta. Depois do exercício, alguns estudos observam queda de glutamina, mas geralmente é uma queda pequena, na faixa ali de 100 micromols por litro, às vezes nem cai isso. Ou seja, não é uma alteração tão grande assim. Então eles até botaram aqui, se eles analisam essa questão de queda de glutamina por conta do exercício, a gente não teria uma influência significativa na resposta imunológica, porque é uma queda muito pequena. Os dados disponíveis em humanos não apoiam a afirmação que o declínio pós-exercício em algumas funções imunológicas é causado por diminuição na concentração plasmática de glutamina, que é essa toda a teoria. O exercício causa uma queda, essa queda é muito grande, prejudica a resposta imunológica. Pode cair? Pode, mas geralmente cai pouco. Essa queda pequena não prejudica a resposta imunológica, então não tem esse link direto aqui. Isso é uma coisa já bem antiga, tá? Vários estudos já analisavam isso, mas é importante até para mencionar. Agora, em cenários clínicos específicos, aí já muda um pouquinho o contexto. Nesse estudo de revisão sistemática com meta-análise, por exemplo, eles também não viram impacto da suplementação de glutamina na resposta imunológica de atletas, também não viram alteração no desempenho e na composição corporal. Então, nesse primeiro ponto aqui de glutamina para imunidade em pessoas saudáveis, atletas ou não, a gente não tem uma boa evidência científica. Se a gente pensa talvez numa parte clínica, que daí não é o contexto aqui da aula, um paciente queimado, um paciente com câncer muito mais debilitado, onde a queda de glutamina às vezes fica lá em 200 micromols por litro no plasma, 220, aí sim já é um cenário que pode ser considerado a suplementação. Até porque esse tipo de paciente não consegue ter uma ingestão alimentar tão grande, então a suplementação isolada pode ter uma relevância maior. Mas para o nosso contexto aqui, a gente não tem uma boa base para falar que glutamina vai causar qualquer tipo de benefício para a imunidade, mesmo em cenários mais extenuantes relacionados a exercício, tá?